Haru e os Cristais Mágicos é o nome da nossa última sinopse aqui de hoje. Ao sofrer um grave acidente e se afogar em um lago, Haru acorda em um mundo selvagem e primitivo. 5 cristais antigos com poderes desconhecidos, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, espalhados pelas costas de um titã bioma, uma tartaruga crocodilo gigantesca carregando uma imensa floresta em suas costas. Habitat de feras monstruosas e criaturas bizarras dominada por um ser com planos malignos. Haru perdeu a memória e terá que explorar essa estranha floresta cheia de... Eu acho que eu já li essa sinopse aqui no canal. Ou se eu não li, ela é muito, muito, muito parecida com uma que eu já li. Perde memória e vai ter que explorar a floresta cheia de monstros à procura de respostas de como chegou nesse lugar e como vai voltar para casa com vida. Eu realmente não tenho certeza se eu já li ou não. Qual que é a necessidade da personagem perder a memória se a gente vai mostrar que ela se afogou num lago e foi parar nesse mundo? Sabe? Uma coisa é, você tem um personagem sem memória, vivendo ali e tal, e aí ele vai recuperando as memórias ao longo da história. Mas se você começar mostrando quem que era ele, perde um pouco de sentido o lance de ele perder a memória. E se ele quer voltar pra... Vou voltar pra casa com vida, mas você não tem memória, você não sabe que tem uma casa. Sabe? Me parece mais que, tipo assim... teve algumas referências, algumas ideias, e aí as ideias foram colocadas e encaixadas aqui, mas sem pensar muito no objetivo, né, como autor contando a história, dessas ideias estarem ali. Talvez fala, não, vai ser legal perder a memória porque daí ele vai ter que descobrir quem ele é. Tá, mas você mostrou quem ele é no começo da história. Mas fala, e é uma história da pessoa que foi para outro mundo, mas quer voltar para casa. Mas se ele não tem memória, como que ele sabe que ele tem casa para voltar? Então as coisas não se conversam muito bem. E aí é o que eu sempre falo, é bom a gente, às vezes, contar essas ideias para amigos, essas coisas assim, porque às vezes eles vão se perguntar essas coisas que a gente não se pergunta na empolgação de fazer a história. E aí quando vem a pergunta, você fala, é verdade. É verdade, como que ele quer voltar para uma casa que ele não lembra que existiu e por que que eu vou fazer ele tentando descobrir quem que ele era num mundo que não sabe quem que ele é? Primeiro que nem faz sentido isso. Ele tentar descobrir quem ele é se aquele mundo... não é o mundo que ele existia, então não tem como ninguém dar essa resposta para ele, porque ninguém ali de fato conhecia ele, não tem nada ali do passado dele naquele mundo para ele recuperar a memória. E a gente perde diretamente o objetivo principal dele, que é voltar para casa. Enfim. Ou ela, né? Haru. Enfim, Haru é um nome tanto feminino quanto masculino, então aí complica um pouco a vida. O senhor presidente se afogar em um lago, acho que não tem nada aqui. Haru perdeu a memória, tem explorar essa floresta, blá blá blá, como chegou nesse lugar. Não tem nada aqui que diz se é homem ou mulher, a Haru ou o Haru. Enfim, de qualquer modo, era isso que eu tinha comentado na sinopse, que era muito, muito parecida com essa aqui. Então, me parece mais que teve algumas ideias, mas que essas ideias estão em estágios muito, muito iniciais ainda do desenvolvimento. Às vezes, vamos lá, quando a gente está criando uma história, eu sempre falo, a primeira coisa que acontece é que a gente tem várias ideias. E muitas vezes a gente passa anos só cultivando essas ideias que a gente tem sem nunca transformar elas numa história de fato. Ideias são, o personagem se afogou num lago, tem um mundo ali com cristais, biomas, tartaruga, crocodilo, que fica gerando que tem uma floresta nas suas costas, tal. E são ideias. A gente não tem uma trama. Aqui, a gente não tem uma história desenvolvida. Uma história, ela tem ali os acontecimentos que vão gerar a sequência de acontecimentos, os objetivos dos personagens envolvidos, o desenvolvimento daquele personagem que está envolvido, né, começo, meio e fim, diretamente. E muitas vezes, como eu disse, quando a gente não tenta fazer a história de fato, não tenta começar a colocar aquelas ideias no papel, colocar aquilo de fato, a gente, como eu disse, fica cultivando essas ideias. E tem várias vezes que fala, eu tô há anos pensando nessa história, mas você tá só há anos colecionando ideias. Então, tipo, nossa, eu imaginei que ia ser legal ter uma espada mágica de fogo. Check, ideia anotada. Nossa, que legal que seria se tivesse uma luta numa ponte que tá caindo. Check, ideia anotada. Pô, acho que seria legal se o personagem tivesse perdido a memória. Check, ideia anotada. E aí você vai só colecionando ideias e colocando ali. E geralmente, né, quando a gente vai fazendo isso, principalmente por muito tempo, ou seja, dá tempo de você absorver 1 milhão de referências diferentes e jogar essas referências diferentes na sua história, não parece muito o caso do que aconteceu aqui. Tirando esses 2 pontos que, como eu disse, são meio divergentes, não parece o caso do que aconteceu aqui. Mas, como me parece que a história está nesse estágio exatamente de coleção de ideias, e não ainda foi trabalhada para se tornar uma história de fato, eu estou exemplificando isso aqui. Então, às vezes a gente fica muito preso em uma história que a gente quer fazer. Vou fazer o meu mangá. E aí,
você vai pensando e tendo essas ideias e tendo novas ideias. Aí você assiste um anime novo e fala, pô, que legal, nesse anime tem vampiros e tal, esses vampiros têm uns tentáculos cabulosos. Pô, eu quero colocar um personagem com uns tentáculos cabulosos na minha história. Aí você vai e joga na sua história aqui lá. Aí no outro mês você tá vendo um filme futurista, onde você tem os bichos que faz o tempo voltar. E você fala, pô, seria legal se tivesse alienígenas que fazem o tempo voltar na minha história. Aí você joga na sua história que tinha vampiros com tentáculo, agora tem alienígena com negócio, e antes era uma história medieval de cavaleiros. E aí a coisa vai virando um rocambole, e geralmente quando chega no ponto você fala assim, quer saber? Cansei, vou fazer meu mangá de fato. E aí você vai, senta e vai fazer seu mangá, e você não consegue fazer, porque você tem muito mais ideias, e essas ideias estão muito dispersas, não estão conversando diretamente uma com a outra, e elas são só ideias, não são uma história ainda, e você fica ali travado. Então, nesse sentido, é importante que o quê? A gente consiga separar essas ideias em quais ideias que fazem sentido realmente de fato naquela história. Então, beleza, você quer fazer um personagem que não tem memória e que está buscando as suas origens? Dá pra fazer, faz um mangá sobre isso aí. Você pode até colocar como um personagem secundário dentro dessa própria história, mas se o objetivo do personagem principal é voltar para o mundo que ele tinha antes, e se a história vai mostrar, talvez vai ser a cena de abertura da história, esse personagem se afogando num lago e indo para um outro mundo, então não faz ele perder a memória, porque ele precisa ter memória para ele poder ter seu objetivo. É uma coisa, né, chama condição sine qua non, aí, ó. Que é uma condição do latim, sem ela não, né? Então assim, é uma condição que sem ela não acontece a história. Se o personagem não tiver memória, ele não tem como querer voltar para casa, porque ele não lembra que tem casa para voltar. Então, são histórias que são separadas. E aí, quando a gente vai querer criar, vai querer começar de fato nosso mangá, querer transformar nossas ideias em história, a primeira coisa é entender quais ideias combinam com aquela história e quais ideias podem virar outras histórias futuramente. E aí, pegar, né, separar essas ideias em histórias diferentes e falar, ok, qual é a história que eu vou querer contar. E aí, a partir daquelas ideias específicas, você montar uma história, montar uma ordem lógica de acontecimentos, entender quem é um personagem, entender qual é o objetivo dele, ou seja, né, a partir do objetivo, entender qual que vai ser o final da história que você quer ali, que geralmente vai ser com o personagem conseguindo ou não conseguindo realizar o objetivo dele ali, geralmente vai ser isso, né? Então é um personagem que quer algo e no final ele vai conseguir ou não vai conseguir aquele algo que ele quer, ou ao longo da história ele vai aprender que aquilo que ele queria não é nada e aí ele vai ressignificar aquilo para poder conseguir algo ali que realmente era o que talvez ele precisava. Então tem às vezes essa relação também, né? O personagem, eu quero, sei lá, eu quero ser rico, vamos supor. Então o personagem ele quer ser rico. E aí ele queria ser rico porque ele queria ser rico para dar uma boa vida para a família dele. E aí, ao longo da história, nessa busca por ser rico, ele vai percebendo que ele vai deixando a família dele de lado. E ele corre o risco, ou até o meio da história, ele consegue quase perder a família dele. E aí ele percebe que o que ele precisava não era necessariamente ser rico, mas era dar mais atenção e mais valor para a família dele, para demonstrar que ele realmente se importava com a sua família. Então, o personagem tinha um objetivo muito claro na história, mas ao longo da história ele percebe que ele queria aquilo, mas na verdade ele precisava de outra coisa, e aí a história se conclui assim. Então é um caminho que dá para trabalhar quando a gente está falando sobre fazer um mangá.